Oiê, aqui é a Lili. Hoje nós vamos falar do livro Proibido da Tabitha Suzuma. Esse livro fala sobre incesto, tá? Isso não é spoiler, é literalmente a premissa da história. Aqui também ele fala muito sobre abandono parental e as cenas desse livro elas não são romantizadas. Então já vai entrando no livro sabendo que ele não vai ser romantizado, ele vai ser um pouco pesado sim. Nessa história tem uma família completamente disfuncional, tem uma mãe que ainda mora nessa casa, mas que futuramente a gente vai ver que vai mudar essa situação. Um pai que se divorciou da mãe e mudou até de país, então ele não dá atenção nenhuma para os filhos. Aí tem o Loshan, que aqui eles chamam de Luke, que é meio que o apelido dele, que tem seus 17 anos e é o filho mais velho. Em sequência vem a Maya, que ela é 1 ano e 1 mês mais nova que o Luke, então ela também fica ali ajudando ele. O Kit, que é um menino de 13 anos. Aí tem mais 2 crianças pequenas ainda, que é a Willa e a Tiffin. Essas crianças elas são tão novinhas que precisa ser levada e buscada da escola. Então a gente tem 2 pessoas quase sendo adultas ali, um pré-adolescente e 2 crianças bem pequenas. Os pais dessas crianças se divorciaram há uns anos já, essa situação não é de agora. O pai, ele mudou de país, ele não fala com essas crianças, ele não liga, ele não pergunta como elas estão, ele não volta no país para visitar. Eu não sei nem se ele paga pensão, porque não é falado no livro. A única coisa que é falado é que no aniversário das crianças ele manda um presente meio que para falar, ai, vocês têm pai, coisa do tipo, sabe? Então, é como se fosse uma compra por afeto, não sei direito o que seria, mas o cara ele nunca nem aparece, tanto é que eu nem sei o nome dele. E a mãe, ela bebe muito e por ela estar sempre alcoolizada, ela acaba negligenciando na criação dos filhos mais novos, assim também como dos quase adultos, né? E nisso ela acaba jogando toda a responsabilidade dos filhos dela nas costas da Maya e do Luke, que são as crianças mais velhas ali daquela casa. Ela é uma mãe totalmente negligente, ela não se importa se vai ter comida, se as crianças estão limpas, se elas estão indo para a escola ou não. Ela fica mais bêbada do que sã. Onde deixa esses 2 meninos mais velhos aí totalmente com peso nas costas de ter que criar os seus irmãos mais novos. Gente, antes de eu continuar com a resenha, eu vou lembrar vocês de se inscreverem no canal, comenta, curte para fazer com que esse vídeo seja mandado para mais pessoas. Isso ajuda bastante. E agora bora para essa história que ela fica ainda mais pesada. A mãe deles arruma um namorado, isso faz com que ela fique menos ainda em casa, ou seja, o Luke e a Maya, além de fazer o que eles já faziam, agora eles têm que levar e buscar os irmãos deles mais novos todos os dias, fazer comida, dar o que comer, botar eles para dormir e ainda assim tentar esconder dos vizinhos que a mãe deles praticamente não está mais ficando em casa. Então já era uma carga pesada para esses dois e ainda fica pior. O Luke, ele é um cara caladão, ele não tem muitos amigos na escola. O livro faz parecer que ele tem ansiedade, mas ele não é tratado. Então ele também não sabe de fato o que ele tem, mas parece muito com uma ansiedade. Já a Maya, ela é uma menina doce, uma menina muito amigável, ela fala com todo mundo da escola. Os dois, ele tem essa personalidade um pouco diferente, mas eles são irmãos, eles têm essa carga nas costas cada vez mais pesada e eles começam um se apoiar no outro também para tentar fazer com que a família deles continue unida, o que está cada dia mais difícil. Lembrando que o livro ele é contado no ponto de vista dos dois, a gente tem um capítulo do Luke, um da Maya, um do Luke, um da Maya e assim por diante. Então a gente fica vendo o ponto de vista dos dois personagens. A Maya, ela começa a se apaixonar pelo Luke, só que ela quer ir atrás dessa paixão. Ela vê que não é certo, digamos assim, mas ainda assim ela quer que isso aconteça. Já o Luke, ele se repreende demais, falando que ele não tem o direito de se apaixonar pela própria irmã, que ele não tem o direito de tentar ter algo com ela, que isso é sujo, que isso é extremamente errado e que além de tudo é crime porque o Luke já tem 17 anos e a Maya ainda 16, então no país deles ali, menos de 17 é dado como abuso de menor. Além de tudo ainda tem esse lado, então o Luke ele pega toda a responsabilidade para ele, a carga para ele, e ele fica se demonizando o tempo inteiro por estar tendo esse sentimento pela irmãzinha dele, digamos assim. E a Maya quer que o Luke largue de mão e que ele tente ficar com ela de fato. A mãe deles vai morar com o namorado, então agora os meninos eles têm mais problema ainda na cabeça, que além de tudo que eles já tinham. Agora eles têm que literalmente criar os irmãos mais novos, porque não tem mais nem mãe ali. Não tinha pai, agora também não tem mãe. De vez em quando ela manda um dinheiro para pagar uma conta, alguma coisa do tipo, mas também ela não tá se importando tanto. A Maya e o Luke, eles decidem se beijar ali de vez em quando e tudo mais, mas não passar do beijo. Eles acham que vai ser ainda mais errado do que o que eles já estão fazendo. E nesse meio tempo eles tentam esconder da vizinhança ou das escolas, tanto deles quanto dos meninos mais novos, que a mãe não mora mais ali, que senão eles vão acabar sendo mandados para o conselho tutelar e provavelmente para lares adotivos, né? E eles não querem que a família seja separada, porque as crianças mais novas são mais propícias para serem adotadas,
mas mesmo se elas não forem, eles provavelmente não vão se ver, eles vão para lares separados. Então agora o Luke e a Maya, além de tudo, tem esse outro peso nas costas, que é fazer com que ninguém perceba que eles agora são responsáveis por todos, né? Então eles estão ali sozinhos, 5, tendo que se criar e se virar sem mãe, sem pai, sem ninguém. Agora eu vou fazer alguns comentários, mas ainda não é spoiler, tá? Pode continuar assistindo. Aqui eu vou falar basicamente sobre essa relação de abandono parental que tem muito forte nesse livro. Como é que um pai literalmente abandona 5 crianças no colo de uma mãe, né, da ex-esposa, e some. Ele muda de país, ele não tá nem aí pra ninguém. Ele vai viver uma vida como se ele nunca tivesse tido filhos. E essa mãe, depois de um tempo também, abandona essas 5 crianças sozinhas. Ele é um livro onde elas são abandonadas por todo mundo. O pai separou da mãe, mudou de país e abandonou todos eles. E depois a mãe escolheu ficar com o namorado do que ficar em casa e criar os 5 filhos e também abandonou eles. Os pais precisam ter responsabilidade sobre seus filhos. Não adianta você querer ficar botando o filho no mundo como se fosse um objeto que você pode, agora eu quero criar, agora eu não quero criar mais, eu largo de lado e vocês que se virem, sabe? Ele é um livro muito pesado com essa relação sobre abandono parental. A parte do pai, eu nem sei o nome do personagem do pai, porque eu acho que ele nem é citado de tão insignificante que ele é. O cara nem sequer aparece. A mãe, se fala o nome dela, eu apaguei da memória de tanta raiva que eu fiquei dessa mulher. Porque em que momento que você literalmente abandona os seus filhos pra ir morar com um cara que você acabou de começar a namorar? Pelo amor de Deus, é uma pessoa completamente irresponsável. Então, ele é um livro que me traz muito esse sentimento de ódio realmente. Eu não posso falar que eu senti outra coisa desses pais além de ódio, porque eu não tô dizendo que eu tenho que te dizer como criar os seus filhos, mas pelo menos crie os seus filhos. Se você se propôs a ter uma criança, pô, ela teve 5 filhos. Esse cara, esse marido, teve 5 filhos. Não foi 1, não foi 2, foram 5. Pra que vocês continuaram tendo filhos se vocês não queriam criar? Pessoas que têm os filhos, que no caso eu não tenho filho, criem os seus filhos. Sejam presentes na vida dos seus filhos. Senão depois também essas crianças vão crescer com seus traumas, obviamente. Elas foram abandonadas ou pelo pai ou pela mãe. No caso aqui dos dois, pelos dois. E além de tudo, depois de ficar mais velho, vem meio que querendo proximidade, alguma coisa do tipo. E não vai existir. Quando as crianças ou adolescentes precisaram dos pais, os pais não estavam lá. Depois que elas estão adultas, o sentimento de pai ou de mãe não vai surgir do nada, entende? Então, ele foi um livro muito pesado pra mim sobre esse lado de abandono de pai, basicamente. Pra mim, ele foi muito forte. Eu não tenho outra palavra pra dizer além de ódio, que foi o que eu senti do pai e da mãe dessas crianças. E ele é um livro bom, tá? Mesmo ele tendo várias partes pesadas aí, ele é um livro bem bom. Agora eu vou continuar contando um pouco mais da história. A partir de agora, gente, vai ter spoiler, tá? Eu vou contar literalmente o desenrolar dessa história aqui, porque eu preciso falar o final dela, que eu acho ela totalmente surpreendente, eu não esperava esse final. Mas se você ainda quer ler o livro e não quer ter spoiler, para o vídeo, porque a partir de agora eu vou falar abertamente o que vai acontecer e a surpresa que o livro te traz no final vai ser estragada, beleza? Nessa situação completamente errada de viver, o Luke e a Maya ficam cada vez mais próximos, eles começam a viver literalmente como um casal, eles chegam em casa e vão ver se as crianças precisam de comida, tomar banho e coisas do tipo, eles literalmente cuidam dos irmãos mais novos. Eles ficam brigando com o Kit, que o Kit é o de 13 anos, que ele sai de casa e volta 3, 4 horas da manhã. Não tem pai pra ficar tomando conta, não tem mãe. Então ele também não respeita os irmãos um pouco mais velhos que ele. Meses se passam e nisso o Luke faz 18 anos, né? Só que como a Maya ela é 1 ano e 1 mês de diferença, ela ainda tem seus 16. Os dois ali ficam nesse romance barra estamos fazendo algo errado, esse tipo de coisa. E nisso chega um dia que esses irmãos mais novos vão pra casa de um amiguinho de escola deles lá e sobra o Kit em casa, só que o Kit também ele vai viajar com a escola numa excursãozinha ali que vai ter. E o Luke e a Maya ficam sozinhos, então eles querem aproveitar o dia deles e tudo mais. Acontece que os dois acabam transando, mesmo o Luke falando com a Maya que eles não poderiam fazer esse tipo de coisa, porque é extremamente errado, porque além de tudo é considerado crime, porque agora ele é um cara maior de idade e ela ainda não. Enquanto eles estão no quarto ali, a mãe deles entra na casa e pega os dois na cama. Nisso ela começa a gritar e bater no Luke, falando pra ele sair de cima da menininha dela, porque ele tá abusando da filha dela, né? Então ela começa a gritar, corre pra rua e liga pra polícia. E nisso os vizinhos vão saindo de casa pra ver o que tá acontecendo. E ela começa a gritar falando que o Luke é um monstro, que ele tá abusando da filha dela, que é um absurdo o que tá acontecendo, que ela vai proteger a filha dela e
coisas do tipo que agora ela quer ser mãe, né? Na hora de querer ser mãe ela não queria não, mas agora ela quer ser mãe. O Luke, ele já sabe o que vai acontecer, ele é um cara de 18 anos e a irmã dele tem 16, então ele vira pra Maya e pede, por favor, pra ela não contar pra ninguém a verdade, que ele vai assumir a culpa como realmente sendo um abuso sexual em relação à irmã, que não é pra ela contar, que senão ela também vai ser culpabilizada e nisso ela vai pra alguma instituição de menor de idade. E o irmão deles mais novos vão acabar indo pro lar adotivo, porque a mãe não tá em casa mesmo, vai continuar não estando em casa. E o Luke, ele entra em desespero, falando, Maya, por favor, não conte pra ninguém o que tá acontecendo. Eu vou assumir essa culpa realmente, mas para que pelo menos os nossos irmãos mais novos tenham você pra tomar conta deles. O Luke vai preso, que não tem como ser outra coisa, ele tá com seus 18. Na delegacia ali, enquanto ele vai dando seu depoimento, o guarda fala pra ele que a Maya disse que ela sabia que era consensual, que não foi um abuso, que ela também era apaixonada pelo irmão, não sei mais o que. O Luke, ele entra em desespero, ele não sabe o que fazer, então ele nem termina ali o depoimento dele, volta pra cela. Na cela, a única coisa que passa na cabeça dele é a segurança dos seus irmãos mais novos e também proteger a Maya, porque ele não quer que a Maya vá para uma instituição de menor de idade. Então, o que ele faz? Ele rasga ali o colchão, ele consegue um pedaço de pano e ele se enforca na cela. Nesse enforcamento, vai até o final, ninguém ouve o que ele está fazendo, então o Luke, ele se suicida. E chega ali no último capítulo do livro, o ponto de vista da Maya, e ela tá se arrumando para ir pro enterro do Luke, e nisso ela começa a conversar com ele, como se ele estivesse presente, falando que ela vai cuidar dos meninos, que ele pode descansar em paz, mas que aquele sentimento romântico por ele ela não vai deixar de ter. Ela tem um afeto e ela ama ele além do contato parental. Ela ama ele realmente como um homem e que isso não irá mudar, independente do sacrifício dele ou não, e que ela vai se sacrificar a vida dela, esse tipo de coisa, para criar os irmãos mais novos. Então ela é uma história extremamente pesada, onde fala bastante sobre abandono parental e o quanto que isso pode trazer trauma para criança e para adolescente. A situação do incesto ali do Luke e da Maya, ela é extremamente pesada e o quanto que eles se demonizam realmente por estar sentindo o que estão sentindo. Eles não tentam amenizar a situação aqui na escrita, tá? A Tabitha, ela realmente faz bem explícito. É uma história onde ela traz vários gatilhos ali, principalmente para pessoa que ela tem problema com abandono parental, seja de pai ou seja de mãe. E o final dela me surpreendeu completamente. Eu não esperava que o Luke ele acabasse suicidando. Eu não esperava que fosse um final feliz, onde eles fossem ficar juntos e arco-íris. Não, porque pra mim a história realmente não casava nesse ponto. Mas eu achei que eles iriam pelo menos crescer e perceber que o que eles faziam não era certo, que eles estavam meio que misturando o sentimento ali de irmão com irmã com relação romântica, sabe? Eu não esperava mesmo em momento nenhum que um dos dois iriam acabar morrendo, mas eu acho que a autora fez bem feito, porque a história terminou literalmente de um jeito trágico, como era o início, o meio e o final dela precisava ser trágico também, porque é uma situação que essas crianças e adolescentes viviam, não é normal e não tem como uma história dessa terminar num finalzinho feliz, cor-de-rosa, arco-íris, esse tipo de coisa, entende? Então, eu achei o livro extremamente bom, ele é completamente pesado, eu chorei horrores. Se você tiver coragem de ler esse tipo de livro, eu recomendo sim, mas vai ali na sua mente que essa história ela é pesada, ela não é fácil, a autora não romantiza. Pra mim ela foi extremamente difícil de ler, porque ela puxa algumas coisas na minha memória que não é agradável pra mim, mas mesmo assim eu achei o livro muito bom, eu gostei bastante da escrita e o final dele eu achei justo. Eu achei que faz realmente sentido ali, então se você tiver disposição pra ler, eu recomendo sim. É um livro muito bom e reforçando o que eu já falei antes, gente, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, não esquece, me segue lá no Scoob, no Instagram também, tem o link aqui embaixo. Beijo e até o próximo vídeo.